São 5h37 para você que chegou agora. Olha só, a Justiça de São Paulo manteve a prisão de José Rainha Júnior e também outros envolvidos justamente na invasão por parte do Movimento Sem Terra a algumas fazendas. Eu vou trazer essa discussão aqui com a gente justamente para que vocês possam repercutir e dar a avaliação de cada um a respeito desse tema. E para ser muito claro aqui, Piperno, você acha que o governo Lula hoje, dia 6 de março de 2023, está sendo conivente com essas invasões? Ô Paulo, quando a justiça prende o Zé Rainha, a justiça está fazendo o papel dela, independentemente do governo gostar ou não. O governo gostar ou não é uma questão, aí eu acho até secundária. O fundamental é a justiça cumprir o que está na lei. Ele estimulou, enfim, invadiu uma propriedade privada, está preso. É isso que tem que acontecer. Sim, mas o ministro Paulo Teixeira, se eu não me engano, deu uma declaração hoje, inclusive, dizendo que se ambos os lados não cederem, não tem como negociar. Como se quem está sendo invadido de alguma forma tivesse que ceder ou dialogar, enfim. Esse é o meu ponto. Como é que você vê isso, meu querido Nelson Kobayashi? Tem omissão por parte do governo? Tem leniência por parte do governo ou não? Do governo de São Paulo, não. Nesse caso aí, o José Rainha, ele foi preso por extorsão. O que é extorsão? É a chantagem. O cara está vendo uma terra ali, uma fazenda, uma terra produtiva, que não é objeto de reforma agrária, de desapropriação para essa finalidade, nada disso. É uma fazenda que está acontecendo como é para acontecer. Ele vai lá, bota um tanto de gente lá dentro, os assentados, começa a invadir, se tiver alguma coisa eles destroem, se precisar, eles entram com tudo para dentro dessa fazenda. E depois, estando lá dentro da fazenda, que é uma propriedade privada, é que eles vão lá e começam a chantagear. Escuta, vamos negociar. A gente pode até sair, mas deixa um pedaço. Vamos sair, mas se tal e tal condições forem cumpridas, se você ajudar de tal forma. É o que o governo faz com a situação das invasões lá na Bahia, por exemplo. O governo quer mediar um conflito como se conflito existisse. Não há conflito nesse tipo de caso. O que é nesse caso é crime, é invasão ilegal, criminosa. E neste caso de São Paulo, por exemplo, a gente tem um modelo que deveria ser utilizado em todo o Brasil. Eu acho que o Derrite poderia ir para a Bahia dar uma aula lá para o secretário de Segurança da Bahia, porque lá na Bahia o que está havendo é omissão. A gente não viu a omissão das invasões lá do dia 8, quando Anderson Torres está preso, o governador está afastado, e aquilo tudo por causa de omissão contra uma invasão ilegal, como de fato foi ilegal? Por que essas invasões ilegais não contam com a pronta reação do governo, da polícia, que tem na mão uma decisão judicial determinando a reintegração de posse? O Piperno, antes do Serrão fazer o seu comentário, eu só queria entender o seu ponto de vista sobre uma questão. A gente pode chamar o José Rainha de miliciano? A gente pode chamar o José Rainha de um invasor de terra. Porque ele está sendo acusado de extorsão dos donos de propriedades rurais justamente para que, olha, me dá um dinheiro aqui e eu não promovo a invasão ali. Isso é coisa de milícia, não é? Isso é coisa de milícia, sim. Se ele for condenado em relação a esse fato específico, a gente vai poder chamá-lo de miliciano, sim. Ele é um militante disso aí há mais de 30 anos, não tenho, assim, digamos, nenhuma simpatia pela atividade dele. Conheço histórias e que me levam a realmente não gostar do modus operandi dele. E não me surpreende, ele já foi preso outras vezes por outras acusações. Me surpreende que, inclusive, ele esteja aí ainda à frente de grupos aí que travam essa luta. Então, se ele for condenado, sim, a gente pode chamá-lo de miliciano. No caso da Bahia, há duas coisas, Nelson. Eu concordo em parte com você. Houve uma invasão, a gente já, inclusive, na sexta-feira, falou muito sobre isso. Eu acho que há uma repulsa acho que uma repulsa generalizada, porque é uma propriedade de uma empresa, né, de uma empresa que cumpre a lei, de uma empresa importante, de uma empresa exportadora, enfim. Mas há um contencioso lá de 2011 que, talvez em relação a isso, se exija mediação de alguém. E em relação à desocupação, 2 fazendas já foram desocupadas e as demais, a justiça deu prazo para que isso ocorra até quarta-feira. Se até quarta-feira não houver essa desocupação,
Aí a gente vai poder falar de omissão da polícia. Mas, Piperno, eu me lembro na época do governo Bolsonaro que você não esperava a condenação para acusar alguém de miliciano. O que mudou? Bom, Paulo, até porque a gente falava de um outro tipo de miliciano que, inclusive, já tinha outras condenações daquela turma. Mas o Zé Rainha tem outras condenações. Oi? O Zé Rainha tem outras condenações. O Zé Rainha... Tem várias condenações. E tem fotos também com alguns políticos brasileiros. Inclusive está na presidência da República. Inclusive ele já cumpriu pena, é verdade. Ele já cumpriu, já está liberado de novo. Não precisa hesitar em chamar de criminoso, não. Nesse caso, com condenação transitada em julgada, a lei, a Constituição nos autoriza a chamar de criminoso. Não, mas aí que tá, Nelson. Eu acho que ele já cumpriu aquelas sentenças às quais ele foi condenado. Muito bem. Serrão, a fala do ministro que eu citei aqui antes da gente começar a nossa discussão, do ministro Paulo Pimenta, foi o seguinte, abre aspas, só haverá diálogo se os dois cederem. Como é que você vê isso? Pois é, horrível essa fala, é uma fala que mostra o quanto o pensamento de esquerda radical no Brasil é uma ideia absolutamente fora no lugar. Ideologia é ferramenta de otário nessa situação. A nossa questão agrária brasileira, temos aí uma grande parcela ideológica ainda discutindo como se estivesse vivendo na década de 50 e 60 do século passado. Esse tempo passou. Tudo mudou, não tem mais Liga Camponesa do Francisco Julião. Hoje, até o próprio MST, o Movimento do Sem Terra, ele mudou radicalmente. Uma parte ficou radical, virou MTST, passou a invadir também a questão urbana. Uma outra parte desse MST, sabe o que aconteceu com ela? Ela tomou vergonha, foi trabalhar, foi plantar, criou até cooperativa de crédito com essa finalidade. Então, por incrível que pareça, tem gente aí que não sabe, mas o MST tem áreas produtivas tocadas por ele. MST. A facção MTST, não. Essa fica promovendo invasão ilegal. E essa outra terceira facção, que é a terceira dissidência, eles gostam na esquerda que a gente use o termo técnico. Dissidência, essa outra dissidência, que é a luta unificada no campo da cidade, ela vinha praticando extorsão contra fazendeiros. Se você me der uma grana, meu caro fazendeiro, eu não vou invadir a sua terra. A polícia de São Paulo descobriu, prendeu José Rainha e Companhia Limitada. Então, veja, a questão agrária, que é super importante no Brasil, não pode ser tratada dessa maneira banal, canalha, bandida. Crime de invasão de propriedade é absolutamente intolerável. Não tem o que fazer mediação com o crime. O crime não se faz mediação com ele, cumpre-se a lei. Então, essa fala do ministro foi péssima, ministro muito ideológico. Aliás, foi o ministro Paulo Pimenta que sugeriu, né, que a tal da joia lá que veio para o Bolsonaro e a Michele foi fruto de uma corrupção paga pela Arábia Saudita para uma negociata de 1,6 bilhão com a Petrobras envolvendo uma refinaria. Então, não dá. O papo leviano na política brasileira, as pessoas não aguentam mais. E quem pratica extorsão, pratica crime, tem que ser preso. Sim. E, aliás, atrapalha, inclusive, uma causa pela qual muita gente luta há várias décadas aí. Agora, nesse caso específico das invasões, há uma perspectiva que o mês de abril seja um mês muito intenso no Brasil e pipoquem aí casos espalhados. O ministro, por enquanto, está dizendo que é algo específico que aconteceu numa determinada localidade brasileira. Agora, vocês acham que isso vai expandir ao longo desse ano de 2023? Mas isso é culpa do ministro. Isso é culpa do ministro mesmo. Porque quando ele dá um recado de que vai mediar um conflito como esse, ele está passando um recado para muitos outros invasores em potencial que, olha, pode invadir, porque daí, se precisar, a gente media, a gente faz um meio de campo aqui nesse conflito para tentar ajudar a todos os lados. E aí, quando algum dos lados cede, a gente faz aqui um jeitinho para agradar a todo mundo. O proprietário e o invasor. Como se o invasor não fosse criminoso. Então é perigoso isso. Essa fala do ministro, ela não impacta só as pessoas que estão lá na Bahia, não. Impacta todo mundo. A gente tem que ver com muito cuidado esse próximo mês aí, o que esses movimentos vão fazer. Então, por isso que seria muito importante lá, essas pessoas da Bahia terem um tratamento
pedagógico, né? Um tratamento exemplar para servir para muitas outras pessoas se inibirem de praticarem crimes como esse. E tem um outro detalhe, os movimentos estão pedindo claramente cargos no governo. Então estão pressionando o ministro, que vem com a fala demagógica para tentar dar uma passadinha de pano para essa pressão que vem dos movimentos aí sem terra, que querem promover as invasões. Então eles, na verdade, estão pressionando por cargo. Se der o carguinho, não vai ter invasão nenhuma, a situação se acalma. Então, ministro, dê para eles o carguinho, que o Brasil não aguenta tanta ilegalidade, tanta safadeza, tanta bandalheira. Eu vou concordar com os dois relatores. É uma questão que envolve, sim, cargos, espaços políticos e também é uma questão que pode ser ampliada por inabilidade do ministro, que tem que falar menos e agir mais.